Olá, família abençoada, estamos aqui mais uma vez na nossa sexta-feira abençoada, no nosso podcast Fala Família, para compartilhar com você sobre um tema maravilhoso. Eu tenho certeza que existem muitos cristãos que ainda têm dúvida com relação a isso, né? Principalmente os mais novos na caminhada de fé. E hoje eu quero falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que pecado é esse que não pode ser perdoado? No coração das Escrituras, nós encontramos temas assim bem complexos, e um dos temas complexos é esse, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para entender, primeiro devemos reconhecer a natureza e o papel do Espírito Santo na Trindade. Ou seja, o Espírito Santo é o quê? O Espírito Santo é um espírito pessoal, é o sopro de Deus, que ele atua no mundo, guiando, ensinando, consolando os seguidores de Cristo. Blasfemar contra o Espírito Santo vai além de meras palavras assim imprudentes. Trata-se de quê? Trata-se de uma rejeição contínua e consciente à presença do Espírito Santo e à obra do Espírito Santo. Mas eu vou falar mais detalhadamente com você. Deixa aí, quero pedir a você para você deixar a sua curtida aí, isso é muito importante para nós, e também que você compartilhe com todo mundo que você conhece esse vídeo, né? A palavra declara que esse pecado não tem perdão, não sou eu que estou dizendo que não tem perdão. A palavra de Deus diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Olha lá o que está escrito em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Jesus Cristo dizendo: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Né? Então Jesus nos alerta nesse texto, né, sobre a gravidade que existe desse ato. Né? A chave para a compreensão não reside na impossibilidade do perdão divino, mas, na verdade, na recusa desse perdão, né, que o indivíduo não aceita o perdão de Deus. Ele não se arrepende, né? Ao rejeitar o Espírito Santo, a pessoa se fecha para a única fonte que pode realmente purificá-lo do pecado, ou seja, convencê-lo do pecado. O Espírito Santo tem esse papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Por isso que essa distinção, quando Jesus faz, que enfatiza essa singularidade com relação da blasfêmia contra o Espírito Santo, não é um pecado comum, marcado por um ato isolado. Não. Tá? Mas é uma condição do coração do homem, da pessoa, né? Uma resistência persistente contra as verdades reveladas pelo Espírito Santo, à luz da palavra. Então a pessoa persiste, resiste em reconhecer a pessoa do Espírito Santo, o ato de arrependimento, que ele precisa se arrepender. Né? E eu quero aqui mostrar para vocês o contexto bíblico em que Jesus falou sobre essa verdade, né? Nos versículos anteriores de Mateus capítulo 12, a essa afirmação, qual é o cenário que Jesus está ali? O cenário que Jesus está ali é que ele expulsou os demônios de um endemoniado, uma legião de demônios. Tá? O endemoniado foi levado até Jesus e ele expulsou, e os fariseus que estavam ali, os religiosos, eles afirmam que Cristo apenas conseguiu expulsar os demônios pelos próprios demônios, por Belzebu. Essa foi a conclusão
que eles fizeram ali diante do Senhor, que Jesus Cristo estava expulsando os demônios pelo próprio demônio. Então o que eles fizeram? Eles estavam negando a ação, a obra do Espírito Santo que estava agindo naquele momento ali. O cego que era mudo, o cego que não falava, o cego que não via, ele era cego e ele era mudo, ele não via e ele não falava e foi curado, né? E aí o texto diz assim: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar ou amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Essa é a palavra que Jesus que deu com relação ao contexto que ele estava ali. O que estava acontecendo? Os fariseus estavam questionando, porque para eles Jesus estava expulsando os demônios de surdez e de visão que estava naquele homem, exatamente pelo próprio demônio, por Beelzebu. Ou seja, eles estavam negando a ação do Espírito de Deus, a pessoa de Jesus, na obra que estava sendo na vida daquele homem. Uma expressão que mostra essa verdade. E isso irritou os fariseus, né? Porque os fariseus entendiam que aquela ação não era uma ação de Deus, era uma ação dos próprios demônios. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma negação deliberada da pessoa, do indivíduo com relação à obra de Deus, à ação de Deus, ao mover de Deus, aquilo que Deus está fazendo. Então a pessoa nega aquilo ali, mas é uma negação deliberada, consciente, com conhecimento. Tá? Hebreus capítulo 10, versículo 29, fala sobre isso, né? Então, fala exatamente da pessoa que conhece o Espírito Santo, que já conhece o poder de Deus, né? Que já experimentou o poder de Deus e que está negando esse poder de Deus, está negando essa ação de Deus. E meus irmãos, aqui eu diria para você o seguinte: aqui não são pessoas ímpias, porque as pessoas ímpias elas são ignorantes quanto a isso. Aqui são pessoas religiosas que já têm conhecimento do poder de Deus, da ação de Deus, que negam essa ação do Espírito Santo na vida das pessoas, de convencimento do pecado, da justiça, do juízo, da ação de realizar uma obra poderosa, né? Por isso que é importante você entender essa verdade, né? Em outras palavras, seria o que, pastor? A blasfêmia contra o Espírito Santo seria, na verdade, uma apostasia, um pecado de apostasia. Que pecado é esse que não será perdoado? O pecado de apostasia. Esse pecado configura o quê? Configura quando alguém, após ter recebido o pleno conhecimento da verdade, ele continua vivendo de forma deliberada no pecado, no estado consciente de rebelião contra o Espírito Santo, a ponto de atribuir as obras do Espírito Santo ao diabo.
Então, isso é o pecado contra, né, o Espírito Santo, que não tem perdão. É um pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É como se você estivesse dizendo que o Espírito Santo é mentiroso. E isso aqui me faz lembrar de Ananias e Safira, que mentiram contra o Espírito Santo e morreram ali, né? Eles negaram a ação do Espírito Santo. Eles mentiram para o Espírito Santo, tá? Um outro exemplo que a gente tem é de Judas Iscariote, que mesmo conhecendo a verdade, vendo a verdade, experimentando a verdade, ele não se arrependeu, ele negou, ele resistiu à ação do Espírito Santo para convencê-lo para que ele se arrependesse. Então essa pessoa deliberadamente, ela pecou e não tinha como, não há perdão, tá? Não é que Deus não queira perdoar, é que essa pessoa não quer ser perdoada, porque ela não quer se arrepender desse pecado que ela está cometendo, tá? Então, isso aqui é muito interessante a gente entender, porque tem muita gente que confunde isso daqui, né? Então, como saber, pastor, se eu blasfemei contra o Espírito Santo? Muitas pessoas realmente vivem, têm essa dúvida, né? Elas têm medo de terem blasfemado contra o Espírito Santo, seja por pensamentos, palavras ou atitudes. Mas quando esse pecado, veja só, irmão, quando esse pecado realmente é cometido, essa pessoa, nem mesmo ela sente algum tipo de pesar, de tristeza, sabe? De querer se arrepender daquilo que ela pensou ou até daquilo que ela fez, tá? Então, é importante destacar. Lembre-se que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado cometido por ignorância ou por descuido, tá? É algo consciente, deliberado e perverso, tá? Se você se preocupa de algum dia ter blasfemado contra o Espírito Santo, isso já é uma atitude, um grande sinal de que você não cometeu esse pecado imperdoável. É um pecado imperdoável. Não é que Deus não queira, não perdoe qualquer coisa. Deus perdoa qualquer coisa. Mas como que Deus vai perdoar uma pessoa que, em sua sã consciência de conhecimento, já ter experimentado aquilo, ela rejeita aquilo deliberadamente? Não tem como. Ela não vai receber o perdão, porque ela rejeita esse perdão, tá? Deliberadamente, conscientemente, tá? Eu não quero, eu não acredito nisso. O Espírito Santo não existe. O Espírito Santo, e tem gente que diz que o Espírito Santo não existe. São os religiosos, na sua maioria. Eu conheço seitas aí em que eles não acreditam na pessoa e obra do Espírito Santo. Já é uma blasfêmia, né? Então, por mais grave que seja o seu pecado, se você ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, tá? Através do Evangelho, e com sincero arrependimento você clamar misericórdia ao Senhor, certamente você vai encontrar, querido, o perdão de Deus, tá? Certamente. Então, qual o pecado contra o Espírito Santo? No meu entendimento, é a apostasia. É que você conhece, já experimentou a verdade, já experimentou o poder de Deus, tem conhecimento da verdade, mas você rejeita essa verdade, você rejeita essa obra, você coloca como essa obra sendo uma obra de Satanás, uma obra do homem, né? Rejeitando plenamente a ação, pessoa do Espírito Santo, que está, porque ele é o único que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se você não acredita nisso, se você rejeita isso, querido, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E aí, querido, deixa eu te dizer uma coisa, não tem perdão. Você nunca vai encontrar o perdão de Deus. Está entendendo? Essa é a verdade.
Essa é a questão principal da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu espero que eu tenha te ajudado. Isso é uma doutrina, vamos dizer assim, né? Porque é um tema muitas vezes assim polêmico à luz da Bíblia, porque tem gente assim, mas eu pequei. Tem gente, queridos, que fez tanta coisa errada na vida e que de repente aquela pessoa ela é perdoada pelo Senhor, porque ela não rejeita a ação do Espírito Santo. Amém? Tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado você, trazendo mais luz a esse tema, a esse texto, a essa verdade, e que Deus possa lhe ajudar em nome de Jesus. Compartilhe com todo mundo, porque de repente, né, isso vai ajudar na defesa da sua fé, em nome de Jesus. Quando alguém lhe perguntar o que é o pecado, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que pecado é esse que é imperdoável? Você vai saber responder, em nome de Jesus. Tá bom? Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem, se Deus quiser.